Jesus é a sua rocha, Jesus é a minha rocha, é nele que nós estamos firmados. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, por favor, verso de número 24. O MTI hoje está demais hoje, olha. Mateus 7, verso 24, está na tela. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, presta atenção nisso aqui, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Espírito Santo, essa é a tua palavra, e eu quero declarar ela sendo semeada agora no coração dos teus filhos como vida, que ela traga transformação, que ela traga, meu Pai, hoje, que ela libere algo extraordinário sobre as nossas vidas, que possamos ser impactados por aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Que seja a minha voz, mas tudo que eu disser, sejam as tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso à palavra do Senhor? Aleluia! Jesus está dizendo aqui assim, sobre ouvir e praticar. Diga, ouvir e praticar. Jesus está encerrando o Sermão do Monte, dizendo, quem ouve estas minhas palavras. Quais são estas palavras? Ele está falando sobre todo o Sermão do Monte. Então ele está encerrando o Sermão do Monte, concluindo o seu Sermão do Monte aqui, dizendo, quem ouve estas minhas palavras, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um insensato, a um tolo, a um burro, e por aí vai, os sinônimos que você preferir, que construiu a casa sobre aonde? Sobre a areia. Os dois construíram, mas um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. O que é importante a gente identificar aqui? Que o problema não é o não praticar. Presta atenção em mim aqui agora. Esse primeiro momento, sem entender, aí daqui para frente fica fácil. O grande problema aqui não é o não praticar. O não praticar é só uma consequência, é um efeito. A causa verdadeira, o problema, está na base. E tem muita gente atacando a causa, atacando a consequência, como se fosse o problema. Mas a gente precisa ir direto no alvo, na base, na causa. O problema verdadeiro é aonde? A base. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Esses homens, eles têm os mesmos recursos, os dois estão no mesmo lugar, os dois recebem a mesma palavra, mas um escolhe ir por um caminho e o outro escolhe ir por outro completamente diferente. E Jesus está dizendo, quem ouve estas minhas palavras, é semelhante a um homem que construiu está onde? No passado, é ou não é? Está no passado, que construiu, não está dizendo assim, que está construindo, ou que vai construir, é semelhante ao homem que construiu sobre a rocha. Então presta atenção, quem ouve estas minhas palavras e pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a base veio antes, a base veio primeiro,
O problema do que não praticou é porque ele começou pela base errada. E aí Jesus está dizendo assim, ó: quem ouviu estas minhas palavras e pratica, é porque construiu sobre a rocha. Em outras palavras, ele está dizendo aqui: é impossível você praticar todas essas minhas palavras se não for firmado na rocha. Olha só, vamos dar uma olhada, Sermão do Monte, começa no capítulo 5 aqui, ó. Sermão do Monte: bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito. Se não for firmado na rocha que é Jesus, você não consegue ter humildade. Olha aqui, que legal isso daqui, ó. Quer ver? Capítulo 5 aqui, ó. Verso de número 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Irmão, se você der um tapa na minha cara, eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou analisar seu tamanho. Se você não for muito grande, e eu não tiver muito meio firmado na rocha, o pau vai quebrar, mano. Jesus está dizendo assim, ó: quem ouve essas minhas palavras e as praticam, é como o homem que construiu a sua casa sobre... Só é possível praticar essas palavras quem está firmado em Jesus. É a partir de Jesus que a gente faz. É por isso que Efésios capítulo 2, verso 10 diz que nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus, para praticar boas obras. Eu não faço para ser, eu sou para fazer. Jesus está dizendo, não é possível. Você aqui, ó, capítulo 7, aqui, ó, verso 1. Não julguem para que não sejam julgados. Não é possível você cumprir essa palavra se antes disso você não estiver firmado na rocha que é Jesus. Aleluia. Então ele começa aqui dizendo, quem ouve, diga ouvir. Diga mais forte, ouvir. A gente precisa entender então, Jesus está falando sobre ouvir e praticar. Então quem ouve, não é só ouvir, meu irmão, é ouvir e praticar. Não é só vir para a igreja, é vir para a igreja e ser igreja. Não é só escutar o podcast lá no Spotify, isso aí só não adianta, só ouvir não adianta. Não é só assistir um vídeo no YouTube, não, é ouvir e praticar. Amém? Posso continuar? Diga, é necessário ouvir e praticar. Olha só, a gente precisa ter discernimento. Porque, então tá, eu tenho que ouvir e praticar, mas tudo que eu ouço eu vou praticar? Sim? Não. Então o que a gente precisa? A gente precisa ter discernimento. Porque ele está falando aqui sobre ouvir Deus, sobre ouvir a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Tem muita gente ouvindo qualquer bobeira por aí, ouvindo um monte de besteira, e acha que o que está ouvindo, se ele seguir, se ele fazer, a pessoa lança lá, é fácil, né? Lançar no Instagram 5 dicas para você ser um crente fervoroso. Você tem que aprender a ter discernimento. Olha só Pedro é o cara. Mateus capítulo 16, avança aí um pouquinho, verso de número 15. Pedro ouviu a voz de Deus. Mateus capítulo 16, verso 15. Jesus está perguntando ali para os seus discípulos, o que estão dizendo por aí que eu sou e tudo mais. E aí ele pergunta ali para os discípulos, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Próximo. Simão Pedro respondeu, olha que crente Pedro, gente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Respondeu Jesus, feliz é você, Simão,
filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Uau! Deus falou através de Pedro com Jesus. Pedro ouviu a voz de Deus. Quem está disposto a ouvir a voz de Deus aqui, meu irmão? É maravilhoso. Quem já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus? Sexta-feira eu saí da academia, eu estava indo para casa andando, e eu fui arrastado pelo Espírito Santo para ter um tempo de oração. Eu não sei se você já teve essa experiência, meu irmão. Eu estava sozinho em casa, eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, eu me joguei no chão da sala, e eu comecei a orar, e eu comecei a chorar na presença de Deus, porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Pedro ouviu a voz de Deus. Eles falaram: uau, que maravilhoso, Pedro ouviu a voz de Deus. Quem que não quer ouvir a voz de Deus? Isso, capítulo 16, verso de número 17. E aí Jesus vai lá e diz: bem-aventurado é você, Pedro, por causa disso agora eu digo que agora você não é mais Simão, agora você é Pedro. Sobre esta rocha agora eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E o que Jesus faz agora, depois que Pedro ouviu a voz de Deus? Ele entrega chaves do reino na mão de Pedro, diz: olha, eu te entrego hoje chaves do reino, o que você ligar na terra será ligado no céu. Meu irmão, quem ouve a voz de Deus recebe chave do reino de Deus. Agora olha só o que acontece. Jesus, depois disso, logo em seguida, mesmo capítulo, começa agora a conversar com seus discípulos sobre a sua morte. Ele está dizendo: olha, agora eu estou breve a ser preso, a ser açoitado, a ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro se achou íntimo demais. E aí, intimidade demais, você já sabe, né, irmão? Aí ele chama Jesus de lado, olha só, verso 22, 16, 22, Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando à parte, olha só, chamou Jesus de canto, chegou assim: oh, vem aqui Jesus, vem aqui. Chamou à parte, começou a repreendê-lo. Pô, o Pedro está comendo o toco de Jesus, é isso mesmo que eu estou lendo aqui? Ó, chamou ele no canto e começou a repreendê-lo. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Não, volta lá, calma aí. O cara que recebeu as chaves do reino, o cara que Jesus olhou para ele e disse: o que é ele? Não foi carne, não foi sangue, meu Pai falou com você, Pedro. Meu Pai falou com você. Estou aqui, ó, chaves do reino para você agora. Aí o Pedro: estou demais, estou muito crente. Vem aqui, Jesus, isso aí nunca vai acontecer isso aí com você. Jesus olha para ele, verso 23. Jesus virou-se e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Pedro ouviu Deus? Na primeira parte, Pedro ouviu Deus? Sim ou não? Vocês de casa, Pedro ouviu Deus? Mas Pedro também deu ouvidos para Satanás. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala: é preciso ter discernimento. No mesmo capítulo, no mesmo lugar, não deu nem tempo de sair de um canto para o outro. Lugar onde Pedro ouviu Deus, Pedro também deu ouvidos para Satanás. Que não é o lugar, é a mensagem. Tem coisa boa no YouTube? Tem coisa boa no Spotify? Tem, irmão, tem muita coisa boa lá. Tem o Spotify do Bispão. Quem escuta aí, Spotify do Bispão? Bando de pecador. Tem o YouTube da igreja lá. Quem põe de vez em quando para ouvir lá? Louvor do nosso ministério aqui, o ICM Worship. Tem as palavras do bispo, dos outros pastores. Quem escuta lá, põe lá para ouvir. Vocês estão pecadores. Vai sair crente aqui hoje, em nome de Jesus. Tem coisa boa? Tem. Tem de outros pastores, pô, eu escuto vários. Mas tem coisa ruim também. Ruim não, gente, tem muita porcaria mesmo, para ser bem. A gente precisa ter discernimento. Não é o lugar, é a mensagem.
O mesmo lugar, no mesmo jardim onde Deus falou com Adão, Satanás falou com Eva. A gente precisa ter discernimento. O que eu estou ouvindo? Quem que eu estou ouvindo? Nem tudo que parece ser bom, meu irmão, é bom. Repete isso comigo, diga: nem tudo que parece ser bom é de Deus. Olha para a pessoa aí, fala aí, me ajuda aí com esse mascarado que está do seu lado. Fala: nem tudo que parece ser bom é de Deus. Pedro estava ali, comendo o toco de Jesus. Não, você não vai morrer não. Não, Jesus, isso pode acontecer com você não. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Nem tudo que parece ser bom é de Deus. Olha só, vamos voltar lá para os dois homens, o prudente e o insensato, o cara ligeiro e o manezão. Os dois são pessoas que estão então no mesmo lugar, são pessoas que têm a mesma oportunidade, que ouviram a mesma mensagem, que têm os mesmos recursos, mas que eles sofreram as mesmas adversidades. Foi ou não foi? Se você olhar lá, a chuva, o vento, a enchente veio para os dois. Mas qual que é a diferença então dos dois? Está no resultado final. Um caiu e o outro permaneceu. Eu quero profetizar que aqui nesse auditório, e aí você que está me acompanhando, você faz parte daqueles que vão permanecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que me acompanha aí da sua casa, eu declaro sobre a sua vida: o Covid não vai te derrubar, a ansiedade não vai te derrubar, a depressão não vai te derrubar, a miséria não vai te derrubar, o relacionamento ruim não vai te derrubar. Você faz parte daquele que estão firmados sobre a rocha. Você vai permanecer. Aleluia! Você vai permanecer. Mesmas condições, mesmas adversidades, mas é tipo aquele cara que estudou com você na mesma escola, fez o mesmo curso, e agora o resultado dele é completamente diferente do seu. Tem alguém próximo de você? Tem um amigo que você lembra aí e fala: pô, esse cara trilhou o mesmo caminho. E aí pode ser que ele esteja muito melhor do que você ou muito pior. É tipo dois irmãos, criados pelos mesmos pais, recebem a mesma educação, recebe o mesmo prato com arroz e feijão lá. Ele tomou leite com pallet todo dia lá, igualzinho os outros. Nesquik, igualzinho. Mas um resolveu seguir por um caminho e o outro resolveu seguir por outro. É igual a esses caras aqui. O resultado final foi diferente. O começo foi parecido, mas o resultado final foi diferente. Tudo isso, meu irmão, olha aqui, Jesus está concluindo agora o Sermão do Monte. Então ele está falando aqui, quando ele conclui: quem ouve estas minhas palavras, ele está falando de Mateus 5, 6 e 7. Todas as bem-aventuranças, não julgueis para não ser julgado. Tudo isso ele está falando sobre o Sermão do Monte. Ele fala aqui sobre o caráter do cristão. Mateus capítulo 5 aqui, volta aí. Mateus capítulo 5. Ele está falando sobre o caráter do cristão. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tem crente aí? Tem crente aí? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados de coração puro, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É disso aqui que Jesus está falando. Quando ele conclui ali no capítulo 7, ele está falando sobre isso daqui, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele está falando sobre o caráter do cristão, sobre a influência do cristão,
Ele está falando sobre o relacionamento verdadeiro com Deus, com o Pai. Quando ele fala aqui em Mateus 6, quando vocês forem entregar as suas esmolas, não façam isso como os hipócritas. Quando vocês forem jejuar, não façam isso como os religiosos hipócritas. Quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas. Que o seu relacionamento com Deus e com o próximo seja algo puro e verdadeiro. Quando você for orar, não faça como os fariseus que levantam as suas mãos nas esquinas, esperando por aplausos. Não, ao invés disso, entrem no seu quarto, feche a sua porta, e lá no secreto, quando você clamar o teu Pai no secreto, Ele vai te responder. É sobre isso que Jesus está falando, sobre o relacionamento, sobre confiar em Deus. Ele diz aqui, olha, portanto, não junteis tesouros na terra, mas no céu. Não se preocupem com o dia de amanhã, observem as aves do céu, os lírios do campo. Se o teu pai cuida do passarinho, se ele cuida da plantinha, ele vai cuidar de você também. Ele está falando sobre confiar em Deus. Então Jesus conclui o Sermão do Monte, tudo isso. Quando ele diz, quem ouve as minhas palavras, ele está falando de tudo isso. Amém? Amém? E como que alcança tudo isso? Como que você consegue realizar tudo isso? Diga, firmado na rocha, que é Jesus. Diga mais uma vez bem forte, firmado na rocha, que é Jesus. Como conseguir fazer todas essas coisas? Eu falei aqui para você, meu irmão. Como que a gente consegue ter uma confiança em Deus plena assim, para não estar ansioso pelo dia de amanhã? Hoje é dia 8, já chegou um bolo de boleto lá na sua casa. Dia 8, você recebeu dia 30, você já está pensando no dia 30 do próximo mês. Olha aí Deus falando. Como que a gente consegue não estar ansioso? Irmão, é só se a gente estiver firmado nessa rocha que é Jesus. É só se a gente for como esse homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O problema é que tem muita gente que está do outro lado, como um insensato, um manezão, que construiu sobre a areia. Olha para alguém que você quer profetizar hoje aí, olha para alguém que você quer profetizar. Fala para ele assim, ó, hoje a areia precisa ser removida. Olha para outro aí, olha para outro, mais feio. Ah, tá fácil agora, né, mano? Quando você fala de mais bonito, fica mó treta. Você fala do feio, olha só. Misericórdia, vocês são maldosos demais. É isso. Fala, hoje a areia precisa ser removida. Amém? Porque os dois estão no mesmo lugar, é o mesmo ambiente, é o mesmo lugar geográfico, mas um chegou e disse, eu preciso cavar, preciso tirar algumas coisas até eu chegar num chão firme. Ele vem, ele chega no ambiente, ele olha, soberbo, eu preciso tirar. Confiança em mim mesmo, preciso tirar. Ansiedade, eu preciso tirar. Sai. Ele está lá, dando enxadada. Medo precisa sair agora. A ganância, preciso tirar isso daqui. Sai. Ele foi cavando, e ele foi cavando. O ódio é areia, preciso tirar isso daqui. A ganância, sai. Foi cavando. A hipocrisia, deixa eu tirar essa hipocrisia daqui. Até onde ele chegou? Na rocha. Quanto mais, qual que é o nome da nossa série? Depth, profundidade. Quanto mais você vai cavando, meu irmão, mais você vai tirando essas coisas, mais fundo você vai chegando. Você está orando, você está acreditando, você está confiando em Deus,
até que você chega num lugar que é firme, e esse lugar se chama Jesus. Essa rocha é Jesus. O homem prudente é alguém inteligente, meu irmão, é alguém inteligente. Já o insensato é alguém desprovido de inteligência, para falar assim, bem educadamente. Porque o prudente viu que não é o dinheiro, não é a sabedoria humana. O que Paulo diz? Paulo pega todo o currículo dele e diz assim: olha, minha faculdade, meus estudos, minha posição, minha herança, toda a minha sabedoria, eu considero tudo isso como esterco. Esquecendo-me das coisas passadas, eu olho para diante, para o alvo, que é Jesus, para mim é a rocha. Não é a faculdade, não é alguém que você conhece que pode dar um jeitinho, não é a tua posição, teu cargo, não, meu irmão. Para de ficar colocando a sua confiança nessas coisas. Isso tudo é areia. Não é o governo, não é o dinheiro, não é a empresa, não, meu irmão. A nossa rocha é Jesus. O homem inteligente é aquele que construiu sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. A base de um foi a rocha, e a base do outro foi a areia. Todo o Sermão do Monte é uma construção, meu irmão, que só se mantém se estiver firmada na rocha. O caráter, a influência, o relacionamento, a confiança, é isso aqui que tem no Sermão do Monte. Fala sobre o caráter do cristão, sobre a influência do cristão, sobre a confiança do cristão, sobre o relacionamento dele com Deus. Tudo isso só se mantém, só fica firme se estiver firmado na rocha. Amém? Isso só permanece se estiver firmado em Jesus. Quem que é essa rocha? Diga: Jesus. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Põe aí para mim, por favor. 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam da mesma bebida, falando do povo de Israel no deserto, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Pedro 2, verso 6, só para afirmar essa questão de Jesus ser a rocha. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir enchente, pode vir tsunami, terremoto, pode vir o diabo que for, porque Jesus mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Olha o que Jesus diz, olha o que Jesus diz para Pedro: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O diabo pode usar o que for, meu irmão, ansiedade, depressão, doença, tumor, câncer, pode vir o que for, meu irmão, se estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus, o inferno não prevalece. É por isso que você vê diferença entre pessoas que sofreram o mesmo problema. Alguns continuam firmes e outros caíram. Jesus nunca nos isentou, meu irmão, de dificuldade, de dia mau. Jesus nunca nos isentou. Eu tive meu dia mau, você tem o seu dia mau, mas a gente precisa estar firmado na rocha que é Jesus. Começo desse ano, nós viramos o ano, eu e a Audrey, esperando uma bebezinha. Chegou um dia mal pra gente, a gente perdeu nossa bebezinha. Numa sexta-feira, no domingo a gente estava aqui, eu e a Audrey, porque a nossa confiança está em Jesus. A gente passou pelo dia mal, pela tempestade,
Mas isso não derrubou a gente teve dificuldades, a gente chorou, a gente teve problemas, mas a gente permaneceu, sabe por quê? Porque nós estamos firmados em uma rocha que é Jesus. No domingo o Raul veio aqui falar comigo, e ele falou: cara, eu sei que você postou lá para ninguém falar com você, mas eu só queria falar para você que eu não sei de onde você tira tanta essa força. Na hora eu nem soube o que responder para ele. Cadê o Raul? Tá aí? Cadê? Não estou vendo. Cadê o Raul? Ali. Onde que ele está? Não vi ainda. Aí, ali. Você perguntou para mim aquele dia. Na hora ainda muito abalado, não sabia nem o que responder. Lembra que você fez essa pergunta para mim? Na hora eu não sabia, mas depois ficou fácil para mim. Não é de mim, não é que eu sou forte, não é que a gente... Não, meu irmão, é porque eu e a Alda, a gente estava firmado em uma rocha, que é Jesus, soberano sobre todas as coisas, aquele que sabe, aquele que pode todas as coisas. Portanto, meu irmão, vem a chuva, vem o vento, vem a enchente, mas eu vou permanecer. Aleluia! Diga: Jesus é a minha rocha. Eu diga mais forte, diga: Jesus é a minha rocha. É nele em quem confio, meu irmão. Aonde que o NGA deve ser construído? Sobre a rocha que é Jesus. Aonde meu casamento é construído? Sobre a rocha que é Jesus. Aonde as minhas finanças são construídas, meu irmão, não é na minha sabedoria, não é na faculdade que eu fiz, não é no curso, não é no coach que eu assisto. Não, meu irmão, tudo isso daí agrega, mas isso daí é a arquitetura, a engenharia real, meu irmão, é Jesus Cristo, é a rocha que sustenta. Aonde eu construo o meu ministério? É nas minhas belas palavras? É no meu belo discurso? É na minha rocha que é Jesus. Eu dependo dele, faço para ele, tudo por ele. Sábado passado, eu sempre costumo preparar o sermão de sábado na quinta. Eu reservo a quinta-feira para eu ter um tempo de estudo e preparar o sermão de sábado. E eu vim quinta-feira para cá, e eu fiquei, e eu não fluiu. E eu mandei mensagem para o bispo, eu peguei o celular e falei: bispo, socorro aqui que eu estou tentando fazer o sermão de sábado, e Deus não está falando comigo, o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Ele falou: cara, isso aí é dependência total de Deus. E na sexta-feira, eu tinha que ir para São Paulo, eu falei: agora, no trenzão, mano, agora Deus vai falar. Se Deus não falar no trem, vai falar aonde? Tem que falar no trem. E eu não consegui. Eu falei: se não foi na ida, vai na volta. Senhor, prepara uma cadeira para mim perante os meus inimigos. Faz transbordar, não, Jesus, por favor. E não foi. Sábado de manhã eu acordei gritando já. Eu falei: Jesus, eu preciso pregar hoje. Eu vim para cá, eu comecei a orar, e Deus começou a falar comigo. Eu podia ter ido no YouTube, pegado uma mensagem lá do pastor Lucinho, copiado e colado aqui para vocês. Eu podia ter pegado alguma coisa do David Leonardo lá. Eu decoro, irmão, fácil. Colava aqui para vocês. Mas o ministério, meu irmão, está firmado numa rocha. Não se chama pastor Lucinho, embora eu admire muito ele. Não se chama David Leonardo, embora eu acho que ele é fera. Não é o bispo, não. Minha rocha é Jesus. Minha dependência é nele. Eu estou firmado é nele. A minha casa, a minha família está firmada em Jesus. Eu dependo é dele. A minha base é Jesus. Qual que é a diferença desses dois então? É que um cavou até a rocha, tirando toda a areia, e o outro chegou, simplesmente quis construir sobre a superfície. Talvez o que construiu sobre a areia, a casa dele ficou até mais bonitinha, porque ele não gastou muito na base. Então ele pôde investir mais. Ele fez uma sacada, ele colocou um telhado diferenciado, fez umas coisas mais bonitas.
aparentemente, a aparência é muito melhor. Mas o que construiu sobre a rocha, quando veio a chuva, veio o vento, veio a enchente, ele é quem permaneceu. Não o que estava mais bonitinho, o que tinha aparência melhor, mas aquele que estava firmado na rocha. Chega de ser superficial, meu irmão. Chega de ficar sobre a areia. Tem um convite para você. Tem um convite para você que está aí me acompanhando de casa hoje. Hoje é dia de tirar a areia. Meu convite para você hoje, é a gente viver um tempo de profundidade na palavra de Deus, na presença de Deus. Meu convite hoje é: vamos cavar mais fundo. Se coloque de pé. Começa a orar já, irmão. Começa a cavar. O que é areia para você? O que é areia? Sabe o que é areia? Tudo que está entre você e a rocha. Você está olhando aí tanta coisa assim, está dizendo assim, olha, você está olhando a consequência ao invés de olhar a causa. Você está olhando o efeito ao invés de avaliar primeiro a causa. Por que você está afundado na pornografia? É porque tem alguma coisa entre você e Jesus. Essa areia precisa ser tirada. Por que você está perdido nas suas contas, nas suas finanças? Você não está na rocha. Tem alguma coisa entre você e Jesus. O que é areia para você hoje? O que te impede de tocar essa rocha aqui hoje? Vamos pôr aqui, ó, para você não esquecer mais. Esse mármore aqui é Jesus, é a rocha. O que me separa entre o mármore? O que me separa entre eu e o mármore aqui? Entre eu e a rocha agora? O que separa? Hã? Não entendi. Coloquei uma meia justo para isso aqui hoje. Pô, meu tênis é legal, mas eu gostava tanto desse tênis. Vai estar me separando. Agora eu estou sentindo. Não estava sentindo antes a pedra, não estava. Agora eu estou sentindo ela. O que é areia para você hoje? Hoje é dia de cavar mais fundo, meu irmão. Hoje é dia de cavar mais fundo. Eu não sei o que você está fazendo, que você não está cavando ainda, você está olhando para mim aí. O que você começa a cavar aí, meu irmão? Começa a cavar. Começa a cavar. Você que está aí na sua casa agora, começa a cavar. Esse quarto aí, antes que era um ambiente de pecado, agora vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse lugar que antes era habitação de demônios, agora a presença de Deus entra aí agora em nome de Jesus. A glória de Deus enche esse quarto aí agora em nome de Jesus. Aí onde antes era um ambiente de escuridão, a luz de Deus chega aí agora na tua casa. Aí que antes era um ambiente de pornografia, agora é um ambiente de pureza. Aí antes aonde você só sentia a morte, a vida de Deus está aí agora. Oh!